Não, ele vai rodar um pouquinho e vai gravar. Oba! Isso. Estamos, então, gravando essa nossa roda de conversa dentro do nosso 5º Festival Gamboa de Portos Abertos, que tem como tema a arquitetura de todos nós, e o nosso grande homenageado, querido, nosso saudoso Demétrio. Essa roda em específica é em homenagem a ele, a esse nosso arquiteto maior, não é, que nos inspira. E por hoje aqui a gente tem 2 convidados, né? A querida Cláudia, que cá está, companheira de Demétrio e parceira em projetos e sonhos, e o Luiz, que também vai se apresentar daqui a pouco, né? O Luiz Fernando. Queria dizer que eu estou muito contente, eu me chamo Marisa, sou uma das organizadoras do Festival Gamboa de Portos Abertos, que já está na sua 5ª edição. Temos aqui a presença do Samuel também, que é morador do bairro e também de uma das casas, né, da Casa Gamboa. Vai chegar mais gente, né, as pessoas estão chegando, e aí eu quero então dar essas boas-vindas, boa tarde, perguntar se a Cláudia quer falar alguma coisa para se apresentar, depois o Luiz, e depois a proposta é a gente ler um pouco do texto e depois voltar para a roda de conversa. Cláudia, quer falar alguma coisa? Seja bem-vinda. Boa tarde a todos e todas, todes. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, falando do Demétrio. Eu agradeço demais a organização do evento. Admiro essa empreitada, sou fã, e eu tenho certeza que o Demétrio adoraria participar disso, e certamente de onde ele estiver, ele vai gostar muito dessa conversa, dessa lembrança, desse compartilhamento de afetos aqui, que era parte da vida dele. Ele era um ser iluminado, extremamente afetivo, e que transbordava generosidade e carinho por todos que vieram aqui até hoje. Eu estou muito emocionada, eu não estou conseguindo elaborar muito bem. Eu vim aqui para a sede do Instituto de Arquitetos do Brasil. Eu acho que, de certa forma, é simbólico. A gente está aqui em plena elaboração, dando os últimos retoques na sede para a recepção do Congresso Mundial de Arquitetos. O início dos trabalhos começa amanhã, e eu acredito que isso é muito, muito simbólico, né? No início do Congresso, a gente conseguir falar do Demétrio, conseguir falar de todo o esforço dele para que a arquitetura brasileira, para que os problemas sociais pudessem ser contemplados na discussão da sociedade. E eu fico muito feliz de ver aqui Lenita, Cat, irmãs do Demétrio, que eu acho que vão poder, junto comigo, falar um pouco dele, né? Da forma como ele merece, da forma como ele precisa ser lembrado hoje e sempre. Então, é muito emocionante, tem vários amigos aqui entrando, e estou vendo Cid, Laura, Márcia mesmo, que está aqui fazendo esse trabalho generoso, né, de compartilhamento. Eu estou muito emocionada aqui. Muito obrigada por isso. Axé, querida, e as irmãs, né? Sejam muito bem-vindas. Que honra para a gente do festival ter vocês aqui, esse encontro realmente afetivo, né, em homenagem ao irmão de vocês. Luiz, quer dar as boas-vindas? Quero. Boa tarde. Tudo bem? Me chamo Luiz Fernando. Só tenho primeiramente a agradecer pelo convite e pela chance de fazer um debate sobre um assunto maravilhoso e um ser humano maravilhoso. E eu sou estudante, me formo ano que vem, faço na Santa Úrsula e sou morador do Morro da Providência. Maravilha, querido. Samuel, que dá as boas-vindas aí pela Casa Gamboa. Sim, pessoal, prazer estar aqui.
estou no lugar do Paulo, né, e assisti como participante do grupo, mas o Paulo teve um compromisso, e aí estou aqui gravando no computador dele para depois a gente fazer uma edição e deixar aí no Gamboa, né, no quinto aí especial de arquitetura. E foi uma surpresa meio de supetão assim estar aqui, mas estou muito contente de estar podendo participar aí com vocês, tá? E se precisarem de algum arquivo, algum documento, estou aqui para ajudar a Marisa e todo mundo aí. Muito bom estar aqui com vocês. Axé. Axé. Helena, quer falar alguma coisa? Não sei se ela está ouvindo a gente. Helena, quer falar alguma coisa? Dá boa tarde. Helena ou Helene? Helene, desculpa. Vou anotar aqui. Eu sei que boa tarde, Cláudia. É sempre com muita emoção que eu escuto falar do meu irmão. É uma honra devida e eterna gratidão. Agradeço a Cláudia o convite. E realmente me emociona e me trava. Como disse a Cláudia, é um ser afetivo, é um ser iluminado, que só veio para fazer o bem. Uma pessoa muito especial, um irmão muito querido. E é isso. Obrigada a todos pela homenagem e pela lembrança do Demetrio. Obrigada. Obrigada Axé. a você. Obrigada. Até. Kate? Eu também agradeço muito, fico muito emocionada, porque realmente ele era uma pessoa especial, como disse a Cláudia, iluminada, uma pessoa que lutou muito para fazer o que ele acreditava, que era uma arquitetura para todos, e eu acho que ele conseguiu isso, foi uma coisa que ele realmente conseguiu na vida dele, e fico muito emocionada de ver qualquer homenagem a ele. Eu acho uma homenagem devida, realmente acho que ele merecia, porque ele deixou um legado muito grande, um trabalho muito bom, e eu acho muito importante essa homenagem. Agradeço muito estar fazendo aqui parte disso. Eu também sou arquiteta, trabalhei alguns anos com ele, o começo da minha carreira foi com ele, eu trabalhei vários anos com ele enquanto eu morava no Brasil, depois eu não moro mais no Brasil já há muitos anos, mas me ajudou muito no início da minha carreira, esse trabalho junto com ele. Que lindo. Muito obrigada. Então, proponho que a gente vá agora visitar o texto e depois a gente volta para conversar. Pode ser? Pode ser. Saiu a tela para mim do compartilhado. Opa. Voltou? Não. Ainda não. Estou vendo o seu rostinho aqui, a sua foto. Opa, então calma. Vamos aqui a gente achar, porque também não é a minha meu expertise. Peraí. Mas estamos todos aprendendo, né? Estamos todos aprendendo. Compartilhar a tela. Deixa eu ver se ele volta. Vai, iniciar a transmissão. Tá. E Opa, agora? voltou. Voltou? Tá bom. Talvez porque a gente não tenha usado. Agora é só você achar o texto de novo. Então, peraí. Deixa eu localizar ele aqui. Enquanto isso, vou dar boa tarde a todo mundo que entrou. Daqui a pouco a nossa roda de conversas volta. E a proposta agora é a gente ler o texto de forma compartilhada. Pronto. Uma metodologia que estamos experimentando. Voltou, querida. Voltou. Em todas as rodas, nós estamos experimentando essa proposta que vem das pesquisas da professora Iazana Guizo, da UFRJ. Você pode ir seguindo, a gente já vai vendo as imagens. Cláudia, você quer contar para a gente um pouco de toda essa apresentação? Porque parece que é um livro, né, de 28 páginas, e a sua é a última, não é isso? O seu depoimento? Exato. Essa publicação foi uma resposta, assim, uma homenagem feita pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, há 2 anos atrás, uma semana depois do
da morte do Demetri, o Conselho pediu para que autorização para poder fazer uma homenagem, reproduzindo nesse texto dessa publicação a uma conferência que o Demetri fez na segunda Conferência de Arquitetura e Urbanismo no Rio de Janeiro, falando sobre habitação de interesse social e sobre um dos temas do Congresso, que é fragilidade, desigualdade. E nessa discussão, nesse debate, o Demetri apresentou algumas ideias sobre como ele via a arquitetura no Brasil, como ele achava que o arquiteto brasileiro deveria se comportar em relação aos problemas da nação. E foi um discurso muito emocionante, e o CAL, por ocasião da morte dele, resolveu fazer essa publicação e deixá-la disponível no Congresso Brasileiro de Arquitetos, que aconteceu em outubro daquele mesmo ano. Em termos de detalhe, no Congresso Brasileiro de Arquitetos, eu e Demetri, a gente apresentaria uma mesa sobre habitação de interesse social com outros colegas, e aí nesse congresso, em outubro, eu tive que apresentar sozinha. E aí, Luciano, gostaria muito de agradecer, Luciano, na época, por ter, nesse dia, me ajudado, levando essa publicação e fazendo a devida homenagem que o Demetri merece por tudo que ele fez pela arquitetura brasileira. E foi isso. Maravilha. E me pediram para escrever um texto. E esse texto que eu produzi foi um texto falando um pouco sobre um encontro assim, inesquecível, né? Que transformou a minha vida, que foi o encontro primeiro com a arquitetura dele, em 1989, e em 2005 com ele, né? E que a gente foi amor à primeira vista, foi muito impactante o nosso encontro, e aí a gente ficou esse tempo todo junto e produzimos, e eu acho que construímos uma história juntos, e eu fico muito grata a Deus por ele ter me dado essa honra. É isso. É isso, querida. Muita força, um abraço carinhoso. Você pode ir abaixando, então, para o texto da Cláudia? Ele é o último. Você quer que eu chegue lá no texto da Cláudia? Isso, exatamente. Tá. Deixa eu ir lá. Então, depois, né, quem quiser, todo esse documento, ele está disponível. Eu já coloquei aí, vocês podem salvar, né, nos aparelhos de vocês, quem ainda não tem, para poder ler com calma, né? Vale a pena. Então, chegamos a ele. É assim, eu vou ler o primeiro parágrafo, depois eu vou parar, e quem se sentir à vontade, continua a leitura, lê mais um parágrafo, e aí troca para outra pessoa. Tudo bem? Vamos começar? Ok. Uma história de admiração e amor, por Cláudia Pires. Demetri Anastasavski, o primeiro contato que tive foi com o projeto. O Conjunto São Francisco, obra vencedora do concurso realizado para atendimento da habitação popular em São Paulo, foi o início de uma história de admiração e amor. Ali estavam reunidos elementos de um exercício profissional de décadas, dedicadas a defender o direito à arquitetura. Esse mantra esteve impregnando
centenas, milhares de propostas para a habitação, para o planejamento de cidades e para a produção de metrópoles, com estreita articulação entre teses traduzidas em projeto, bem como a concretude de obras construídas pelo arquiteto no decorrer de sua trajetória. Opa, que entrou uma coisa aqui. De sua trajetória profissional. Dos primeiros contatos da admiração para o amor, foi rápido, apesar do interstício de incríveis 15 anos entre o contato com a obra e o encontro com o homem. Demetri Anastasakis foi autor de uma proposta de arquitetura onde a inclusão era a palavra de ordem corriqueira. Exercício cotidiano, expressivo na forma e no efeito de projeto e obra que se cativou, deixando legado e, sobretudo, fez bem às pessoas. Demetri exerceu na vida profissional, no decorrer dos últimos anos fui testemunha, um profundo engajamento no desafio da produção de moradia e cidade como instrumento de promoção de um direito, do qual a sua arquitetura era exemplo concreto de estratégia para a redução da extrema desigualdade que assola o nosso país. Foi o grego mais brasileiro que tivemos notícia de habitar estas terras. Sempre preocupado em disputar espaços de diálogo e exercer a construção de conhecimento e a defesa do projeto como elemento estruturador de uma ideia de país. Tive a oportunidade de contribuir para a construção de alguns desses debates espaciais, que produziram teses que permeiam o projeto elaborado, aprendendo sempre com um mestre. Não consigo expressar em palavras o que a perda deste homem significa para a nossa gente, para a arquitetura e urbanismo, para as cidades, em especial as da Baixada Fluminense, onde Nova Iguaçu e Madureira eram o centro de tudo. Para as instituições, com especial destaque para o IAB e o CAL, para os movimentos sociais do direito à cidade, para estudantes e para colegas profissionais, que Demetri incentivava com incontáveis palestras a aprender e empreender com otimismo, sempre em defesa da profissão como exercício político para um projeto da nação e a soberania do seu povo. Em especial, não consigo verbalizar sua falta para mim, os amigos e familiares, cativos da admiração do seu amor. Amor por tudo e por todos. Por isso, a riqueza do que produziu e a força impressa em uma arquitetura que dispensa adjetivos. Quero crer que nos encontraremos um dia. Quero ter a oportunidade de ser portadora da boa nova de que seu esforço fez a diferença e que seu legado é palavra e ação, traduzida na sua e na praxis das gerações futuras. Acabou. Muito show. Muito. Muito bom. Palmas. Muito obrigada por ter compartilhado aí. Ok, vamos ver como é que a gente para. Parar de compartilhar. Isso. Foi ótimo. Muito show. Então, agora a gente volta, né, a se olhar, a se ver. E então eu proponho que a gente comece com o Luiz. Se o Luiz, né, pode trazer aí para a gente as suas impressões, as suas memórias, o que te emociona, né, nessa narrativa já tão emocionante que a Cláudia traz. O que você gostaria de salientar para a gente? Como colocar o que a gente sente, né? Como a Cláudia, em palavras. É bem complexo, né? Como é complexo também fazer um debate sobre um homem que desafiava um ponto de vista da arquitetura que até hoje muita gente não olha, não dá atenção, né?
que é para quem necessita da arquitetura e do urbanismo. E, nas minhas palavras, a Cláudia ainda continua essa ação, que não é só falar. Qualquer um pode chegar aqui e falar, que apoia, que continua o legado, que acha as obras maravilhosas, mas não tem a ação, que foi a palavra que a Cláudia colocou. Tem que ter uma continuidade. Não pode parar, porque é uma necessidade fundamental. E como a gente faz essa inclusão, esse debate, sendo sincero, honesto, então é uma coisa muito importante. Em poucas palavras, a Cláudia colocou o que está aí há décadas, né? E um homem chegou e debateu, projetou, né? É uma coisa que tem que ser repensada, que muitos arquitetos e urbanistas não dão atenção até hoje, porque a gente não desenha só a casinha, a gente afeta a vida das pessoas. A gente não pode projetar de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, novamente, é uma honra estar aqui. Maravilha, Luiz. Quem gostaria também de expressar, né, nesse momento o seu sentimento, destacar alguma coisa no texto, contar para a gente alguma história, algo que viveu, né? Me parece que tem bastante arquitetos aqui entrando, estudantes. Bom, eu como arquiteto também, eu acho, eu vira e mexe, eu estou em crise com a profissão, né, de arquiteto. Tem hora que eu penso em desistir, seguir outra área, e aí quando você vê esse texto, eu acho que faz parte do arquiteto também, ele está sempre em crise, né, a gente não tem que aceitar essas crises, acho que é uma coisa pessoal, mas... E eu estudei no Mackenzie, que é uma faculdade muito técnica, muito pé no chão, né? Praticamente mais engenharia do que arquitetura. E aí, quando você lê um texto igual esse da Cláudia, e você vê a obra do Demetrio, né? Você fala, cara, a arquitetura é isso aí, né? É humanidade, é a vida para o outro, é o que o Luiz falou, é o que está dentro, né? Eu tinha um professor, o Júlio Artiga, arquitetura é o que está fora. E a gente sempre vê o que está fora, né? A casa tem que estar bonita, aquela coisa do status, o arquiteto como um artista. Você sai da faculdade que você vai no mini Niemeyer, você vai fazer, sei lá, vários prédios super gigantes e lindos. E aí quando você vai fazer uma casa, você não sabe por onde começar. Uma casa para um humano, né? Não uma casa para aparecer na revista e ser uma obra de arte que você vai apreciar. Nossa, que bonita essa casa. E você esquece disso completamente, assim, você fica 5 anos na faculdade, eu quase fui jubilado, fiquei 8,5, enfim, de tanto processo difícil que eu passei para me formar. E hoje, projetando, agora eu estou fazendo a casa do meu irmão, ele quer uma casa simples, e você não consegue fazer. Você sempre quer fazer aquela coisa que vai ser um destaque, que vai ser... E por mais que você sabe que não é isso, o mercado, né, de trabalho, a faculdade, ela te estrutura aquilo tão forte que você fica naquele... Eu tô até fazendo um desabafo aqui, gente, assim, desculpa. Mas quando você lê um texto igual o da Cláudia, né, sobre o Demetrio, que vem do trabalho dele, do trabalho dela, você descobre o que é a essência da arquitetura, né, para que ela serve, né, e isso é muito bom, é muito... dá um certo conforto, assim, de você... Na hora que você não consegue definir como é que vai ser uma casa, alguns problemas da obra, da criação, e aí você resgata isso aí. Então, a gente, participando como profissional aqui, é uma ótima ajuda, né? Eu acho, é muito bom participar disso, né? Resgatar isso num momento que agora a gente está aí com esse problema do bairro, né? Da questão teve umas conversas aí, umas reuniões sobre invasão, e aí você fala, nossa, por que chegou nessa situação, né? Os problemas sociais e de habitação, principalmente, da desigualdade, e aí você vê que
é justamente, você tem uma profissão, né, que é a engenharia e arquitetura, que é para evitar a tragédia, né, o Paulo Mendes da Rocha faleceu tem uns meses agora, e ele fala que a arquitetura serve para isso, é para evitar tragédias, né, e daí, assim, uma coisa tão simples, o urbanismo, né, para que você tem que pensar em umas coisas tão mirabolantes e para o carro, você projeta uma cidade para o carro, você destrói casas para o carro passar, e é uma loucura coletiva que a gente se perde. E aí quando você vai para a obra do Demetrio, você fala, cara, quem que é esse arquiteto, né? Você esquece o que é a arquitetura, a essência dela. Então, a gente tem que estar sempre com isso muito, muito ligado, muito... né, tem que pendurar assim na parede, na prancheta, na tela do computador, na porta da geladeira, para você sempre lembrar, porque você esquece disso sempre, né? Eu particularmente conheço pouquíssimas obras do Demetrio, conheço mais aqui a da Gamboa, as de São Paulo, a da Baixada eu não conheço, e conheço assim de revista, né, de ver não pessoalmente. Mas é isso que eu tenho a dizer, assim, é muito importante estar sempre com essa coisa ligada, né, do que é a essência da arquitetura, e o Demetrio passa isso de uma maneira muito simples. Quem vai agora? Quem gostaria de falar? Posso falar? Posso falar? Sim, claro. Bom, eu não sou arquiteta, sou pedagoga, mas como meu irmão, uma grande apaixonada pela Baixada Fluminense. E eu queria discordar um pouco do Luiz quando diz que o arquiteto não constrói casinhas. O meu irmão sempre disse, eu construo casinhas. E agora eu não sei o nome de camisa vermelha do Porto. Samuel. Vou acrescentar o que ele falou. Ele achava muito fácil construir casas, porque ele construía, projetava, baseado nos sonhos das pessoas. Ele construía a casa que o cara queria morar. Ele, se fosse um banheiro em cima de não sei o quê, ele ia construir. Então, ele dava vida ao sonho das pessoas. Então, não tinha como dar errado. Ele tinha a preocupação, uma grande preocupação, que a grande magia do Demetrio, ele sabia escutar. Ele sabia escutar e sabia debater, e ele escutava as pessoas. Eu cresci escutando ele falar assim, Lenita, é meu apelido, Lenita, escuta todo mundo. Todos têm alguma coisa para te ensinar. E assim eu pautei minha vida. Ele me ensinou várias coisas. Não sou arquiteta, e realmente obra é uma coisa que me assusta, eu saio correndo, apavorada. Mas o encantamento dele pela justiça social, pela dignidade, de cada pessoa ter um teto, de cada pessoa morar do jeito que você quer morar, de construir a sua casa, do teu jeito, e ele ter dado forma a isso, concretizado isso, ter criado uma escola, que eu acredito hoje que ele criou uma escola, é um motivo de muito orgulho e muita honra. Então, a cada momento que existe uma homenagem para o meu irmão, para o Demetrio, e seja onde for, aqui na China, que me convida, eu me sinto muito honrada e muito orgulhosa. Ele teve pouco tempo de vida para concretizar tudo que ele podia fazer. Mas o tempo que ele teve foi proveitoso para ele e para a humanidade. A Baixada, como ele dizia, eu sou um grego de Nova Iguaçu. Realmente, a Baixada ele conhecia como ninguém. Ele era encantado, apaixonado, e como tudo que ele fazia. Então, um grande homem com uma visão maravilhosa. Agora, que ele construía casinha, Luiz, ele construía casinha assim. Ele gostava de construir casinha. As casinhas de Lego dele, entendeu? Então, hoje, na minha visão de não arquiteto, tá? Ele gostava de construir casinha, gostava de construir sonhos. É a grande maravilha dele. E uma pessoa muito preocupada com o social.
ele não construía a sua casa, ele queria dar dignidade, o cara poder chegar bem em casa, o cara poder ter luz, o cara poder ter esgoto e água, entendeu? Ele tinha uma visão muito ampla de tudo da vida. É um grande professor, devia, na minha opinião, ter seguido uma carreira universitária para poder passar tudo que ele tinha dentro dele, que era muita coisa, muita coisa. E acho que a arquitetura mudou com o Demetrio, com a visão dele. Então, acho que eu estou me estendendo muito, porque a fala de irmã, pessoal, não é de uma profissional, mas realmente agradeço novamente o convite e a oportunidade de poder falar e escutar sobre o meu irmão. Muito obrigada. Que lindo, lindo sua fala. Eu também sou pedagoga e eu conheço muito pouco de arquitetura, né? Mas eu me identifico com a metodologia, né? Antes de você falar, eu já tinha percebido isso, que ele escuta, né? Que o poder de escuta dele era um poder muito amplificado. E isso, em qualquer área de conhecimento, é fundamental. A gente que é pedagogo, a gente sabe muito disso, né? Todo profissional deveria ter isso muito amplificado, a escuta, né? Da história do outro, do que o outro traz, do saber. Paulo Freire, né? Por exemplo, quando eu vejo a obra do Demetrio, eu vejo muito Paulo Freire ali, porque é uma educação dialógica, é uma arquitetura dialógica, né? É uma arquitetura que buscava efetivamente transformar a pessoa, né? Então, para mim, se eu fosse traduzir da nossa profissão, né, para o que seu irmão fazia, eu traduziria isso, né, que foi uma arquitetura dialógica, porque aí ele incorporava tudo, né, é o ecossistema, quando você fala do esgoto, é sustentabilidade, é a vida, são as pessoas, é todo um ecossistema. Agora temos uma... Luiz, eu vou passar, antes de passar para você, tem a Josi, né, Josi? É porque o nome sai aqui para mim, que levantou a mão. Quem é que levantou a mão? Eu estou com a mão levantada, Márcia, também. Então, fala, por favor, Márcia. Aí depois eu ligo, tá? Olá, gente. Olá, boa tarde. Deixa eles entrar. Dando para ouvir bem a gente? Boa tarde, sejam bem-vindas. Ok, boa tarde. Falar é Márcia, né? Então, a Márcia, o Luiz, aí eu passo para vocês. Tá bom? Tá joia. Ótimo. Então tá. Mas, gente, aí prazer de participar desse encontro aqui. Agradeço a Cláudia por lembrar de convidar para esse momento. Nós tivemos poucos encontros. Eu conheci a Cláudia. Eu não sou arquiteta, eu sou engenheira e a minha área de atuação atualmente é a área da sustentabilidade, e o foco das cidades sustentáveis é um negócio que vem marcando muito o nosso trabalho, nossa visão, e tive a oportunidade de conhecer a Cláudia nesse trajeto, e claro que ao conhecer a Cláudia, conheci também o Demetrio, né, porque é uma coisa extensão da outra coisa. Falei para ela que almas gêmeas não se separam nunca, né? Então, assim, a oportunidade de conhecê-los e a visão, porque para mim, que tenho uma formação na área da engenharia, e confesso a vocês que a gente tem a certeza que engenheiro resolve todos os problemas, e talvez resolva mesmo, qualquer problema que a gente tenha na mão, a gente pelo menos tenta resolver. Quando a gente se depara nesse momento, nessa visão da questão da sustentabilidade, das cidades sustentáveis, a gente se depara com uma realidade que a gente vê que a gente não é capaz de ter a visão. E foi aí que começou a nossa busca pelos arquitetos urbanistas, porque nós entendemos que a gente não vai conseguir sair do impasse das cidades atuais se a gente não trabalhar com os arquitetos urbanistas, com a visão. Vocês estão preparados para esse tipo de solução, vocês são capazes de ver. E quando nós nos encontramos, que eu encontrei a Cláudia, até era um assunto bem específico de ocupação urbana e tal, depois o nosso relacionamento cresceu pra caramba, a gente ficou muito próximo, muito amigo, e depois entra o Demetrio e a gente passa a entender essa visão, foi como se eu entrasse numa nova realidade totalmente diferente para mim,
porque não tinha essa porta. Foi como se eu tivesse entrado numa porta, uma outra visão completamente diferente, e ver como ele é capaz de enxergar. Eu sou uma carioca que mora em Belo Horizonte hoje, e eu fico muito feliz quando eu vejo vocês todos falarem sobre o papel dele na Baixada, em Madureira, em toda essa região, que a gente sabe dos desafios que essa região tem e precisa nessa área, tanto da moradia, quanto da urbanização, quanto da qualidade de vida, é tudo junto, né? Então, assim, um orgulho danado, e fui junto com a Cláudia nesse momento de quando o Demétrio, então, sai desse momento, né? Desse momento aqui conosco e vai para um outro momento. Foi uma surpresa danada. Eu até lembro que a Cláudia estava fora de Belo Horizonte nesse dia. Eu acho que ela estava em Manaus, se eu não me engano. Eu acho que ela estava lá em Manaus. E eu fiquei surpresa sem entender o que estava acontecendo. E aí entendi que realmente, assim, era um outro momento que estava acontecendo, né? E a gente sabe que a vida tem esses... E quando ela mandou esse material que eu li, fiquei tão emocionada, fiquei tão feliz, mandei uma partezinha do texto para ela de volta, e digo que é uma iniciativa super bacana, porque são essas sementes que plantam, então, na cabeça de vocês que são os arquitetos, e até para mim, que sou engenheira, que lido nessa área, abre a nossa consciência para uma outra realidade, né? Então, eu fico muito feliz de estar participando junto com vocês, fico feliz de estar aqui do lado da Cláudia, sei o quanto tudo isso é importante para ela. E nós sabemos também que a vida tem seus caminhos, e essa semente que está aí é para mais alguma coisa que nós vamos entender logo, logo. Logo, logo, o Samuel, né? Samuel, com a sua crise na arquitetura, não se preocupe, nós engenheiros também temos as nossas crises na engenharia, os médicos devem ter na medicina, isso é normal. Mas o que a gente tem lá dentro do coração, meu amigo, ninguém tira, né? Então você está talhado para isso, você vai encontrar seu caminho. E parabéns a todos vocês por essa oportunidade. Vamos seguir aqui com as palavras das outras pessoas, gente. Prazer, viu? Cláudia, beijíssimo, né, minha querida? Luiz, diga lá. Não, era só para complementar o que a Helene falou, né, da casinha, porque dependendo da sua realidade é completamente diferente, né? A Cláudia subiu a favela, ela viu. Tem lugar que não tem água, não tem saneamento básico, sabe? É uma realidade muito diferente do que a gente pegar um cliente, meu sonho é isso, isso, isso e isso. Vamos lá, eu tenho 100 mil para gastar. O favelado não tem 100 mil para gastar. A gente fez um banheiro, foi uma briga imensa para fazer um banheiro. Uma guerra. Falta isso, falta aquilo. A casa do lado, a parede da fachada estava descolando do resto da casa. Então, eu acho que o Demétrio fez projeto na maré. Então, o caso dele ouvir, não é só ouvir, ele vivenciou a realidade. Então, igual acontece, vou citar onde eu habito, como a Yazana fala, né? Qual mundo queremos habitar? Eu habito a Providência. Para que o teleférico, que removeu um monte de casa, se não funciona? O problema habitacional que a gente tem é que tem um monte de prédio vazio, mas eles preferem construir mais, em vez de repensar como habitar. Entendeu? Acho que é uma falta de diálogo. Por isso o Demétrio se dava bem, ele sabia ouvir. Muita gente que está no poder não sabe ouvir, quem pode mudar alguma coisa não sabe ouvir. E às vezes também não quer ouvir para não dar esperança para o pobre, que é mão de obra. É uma realidade muito triste o que acontece. Eu debati uma vez na faculdade, tá bom, para quem é arquitetura e urbanismo? O congresso seria presencial, né? No pé da favela, e ninguém está ouvindo a favela. Ninguém dá ouvidos à favela. Ninguém subiu a favela para ver qual é a necessidade da favela. Eu, sentado no meu apartamento, é fácil falar, a gente vai investir favela bairro novamente, vamos lá. 300 milhões. Tá bom. O que eu vou fazer com 300 milhões na favela? Eu vou gastar, vou roubar e nada vai ser feito? Não, o Demétrio era diferente. Como a irmã dele falou, realizar sonhos. Muita gente quer ter um cantinho, quer ter uma casa, mas uma casa digna.
que dê para você chegar de um dia cansado, de um trânsito imenso, e descansar, poder ver sua família, deitar na sua cama. É triste você passar por um lugar e ver a frente da casa descolando, como a Cláudia vivenciou. Ela viu o banheiro colado com um barranco, cheio de lixo, olhava pela janela, esgoto, o mar de esgoto. Então é uma realidade muito triste, mas era só para complementar mesmo, e muito obrigado pela palavra. Nós que agradecemos, querido Luiz, essa sua vivência, né, é muito importante, né, essa sua fala, que é uma fala de quem vive e busca transformar, né, a sua realidade. Muito obrigada, viu? Agora a gente quer ouvir a Josi, que levantou a mão, e depois a Laura. Quer compartilhar? Pode ser. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, eu me chamo Ricardo Lopes e essa é a Josiele, está aqui super emocionada. Ela trabalhou com o nosso mestre durante 15 anos, mais ou menos, né? 15 ou 16 anos. E, enfim, muito aprendizado, não é? Eu conheci a Josiele, quando conheci a Josiele, ela trabalhava com o Demétrio, então acho que é um testemunho muito interessante passar para vocês, né? Muito importante. Nós tivemos o privilégio de trabalhar com ele. Eu, enfim, por fim, né, no final aí da trajetória do Demétrio, eu passei a ilustrar, fazer as ilustrações artísticas dos trabalhos dele. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar aqui para vocês verem. Ele gostava muito de lápis de cor. Seria lindo. Pode ser, então. Vou compartilhar aqui com vocês. E a última vez, esses desenhos eu entreguei pessoalmente no escritório dele. Foi meu último encontro com ele no escritório, né? Depois eu pude encontrá-lo na UFJF, junto com a Claudinha, né? Com a palestra linda que eles deram lá para os nossos alunos. Então é isso, né? Fico muito feliz, assim, desse histórico com ele. É fantástico saber que ele tinha uma matemática que só no plano das ideias, né, dele, talvez dos ancestrais, Platão, enfim, e ele conseguia transformar essa matemática na realidade, né, no plano da realidade. E a grande bandeira, né, eu acho que, assim, o fantástico, que existe o socialismo ideal, utópico e o real, né, e ele, eu acho que era o partidário desse socialismo real, né, porque os projetos dele, realmente, ele conseguia transformar, né, essas ideias em realidade. Então, eu fico muito feliz e compartilho aqui essas imagens com vocês com muita honra, né, e muita emoção também. Só um minutinho, por gentileza. Uma questão, eu não sei se você falou seu nome, o marido da Josiele. Ricardo. Ricardo. Eu não sei como é que são os desenhos, se são muitos, enfim, se a gente depois pudesse passar para colocar no Instagram, né, para passar. Pode ser acho também, que pode. Ia ser ótimo compartilhar isso, se for possível, né? Pode, depois, claro que é possível. Pode ser. Vamos trocar o telefone e o WhatsApp, porque quem faz essa parte no site é o Paulo, né? Eu estou no lugar do Paulo aqui, e o Paulo teve que sair, mas deixa teu telefone, ou eu te mando o meu, depois a gente faz. Tá combinado. Troca aí. Tá legal. Então tá bom. Eu fico na dívida então com vocês aqui. Mas se quiser compartilhar aí pra gente já ver, porque a gente tá curioso para ver. Pode ser. Eu boto umzinho então. Seria muito rico. Eu boto uma imagem aqui. Tá Ótimo. bom. Com prazer. Peraí, só um minutinho, por gentileza. Vem cá, Josi. Cadê a Josi, que a gente viu pouco? Tá Ela emocionada. Tá muito emocionada aqui, gente. Muito emocionada. Eu entendo. Faz parte do legado aí do arquiteto. Sim. Isso é um bom sinal, né? Não é só a obra construída, é a obra na pessoa mesmo. Né? Vocês conseguem visualizar? A gente está vendo. Sim. Esse aqui é o Vale do Cuiabá, né? Um projeto lindíssimo que ele fez, brincando muito aí com o Lego, né? Provando aí por A mais B que é possível o sonho, né? E num momento muito importante, muito
oportuno, né, porque foi aquela tragédia, né, do desmoronamento por conta das chuvas. Então, enfim, tudo branquinho, né, talvez seja suas heranças aí culturais, né, gregas. Acabou que esse projeto ficou colorido depois, mas, enfim, né, você vê o jogo de volumes, de luzes e sombras. Esse projeto é aonde, Ricardo? É Petrópolis, Teresópolis, ali bem na divisa, né? Vale do Cuiabá. É Petrópolis, né? E o outro que eu tenho à mão aqui, que a gente fez um... Esse projeto está parcialmente construído. Legal. As casas foram construídas, a gente, infelizmente, na época, não conseguiu recurso para construir os edifícios, que eram projetos muito semelhantes aos projetos do Moradas, com 8 unidades por apartamento, por predinho, né? Seriam casas compartilhadas, duplex, e a gente conseguiu para as casas térreas, mas para as casas duplex nós não conseguimos, e acabou que o Estado do Rio, quando fez um outro projeto de casinhas também, mas não reproduzindo o projeto que a gente tinha feito. Só mencionando aqui, Marisa, que a Cora, a irmã do Demetrio, entrou na live, está aí com a gente também, viu? Cora, seja bem-vinda. Que honra, viu? Daqui a pouco, então, a gente passa a palavra para te ouvir um pouquinho. Ricardo, esse projeto é qual? Esse foi o concurso, participação de concurso, Sobradinho, Brasília, né? Habitação também. Ele sempre, né, antenado, né, Claudinho? Os concursos, como forma de pensar, né? Pensar as possibilidades, as propostas. Então, também esse foi um trabalho muito interessante. Posso completar, Ricardo? Pode, por favor. Eu até postei essa imagem no Instagram, porque joia. Uma discussão que a gente fazia era o seguinte, que o Demetrio era nosso mestre nisso, era o seguinte: isso é um Minha Casa Minha Vida. E não existe o dinheiro, o recurso do Minha Casa Minha Vida foi utilizado para fazer um projeto de arquitetura para a faixa 1, né, do projeto, tal qual a concepção do Moradas da Saúde, ou seja, com muita qualidade arquitetônica, como ele dizia, o valor de uso superando o valor de troca, ou seja, a habitação de interesse social, qualificando os lugares e mantendo os moradores morando no lugar. É diferente disso que Luiz Fernando falou agora, né? De você ter que fazer um projeto de arquitetura e retirar as pessoas do lugar onde ela morava. Então, essa era uma característica muito forte do projeto do Demetrio, que eu acho que é um dos legados da obra dele. É verdade, é verdade. E é isso, né, Claudinha? Sempre experimentando, sempre mostrando possibilidades, nada engavetado, tudo ali na hora, né, ao vivo, a cores. E é isso, eu gostava de utilizar os recursos, né, talvez num tempo mais distante as maquetes, depois o SketchUp e as perspectivas artísticas ali, mostrando os conceitos, as ideias, né, mostrando que o sonho é possível, né, e isso que é interessante. Esse foi do Porto Olímpico também, foi um ótimo exercício, né, Claudinha? Foi, de reflexão. Concurso do Porto. E um serão também de noites aí pouco dormidas, né? E o último, né, a última ilustração que eu fiz para ele foi lá de São Mateus, um dos últimos projetos, né? E é isso, né? É isso aí. Ele adorou as andorinhas, né? Nossa. Isso também é Minha Casa Minha Vida, habitação popular, numa área de centro, na centralidade de São Mateus, articulada com VLT, com trem, né? Exatamente. Nanita falou aí sobre a paixão que Demetrio tinha pela Baixada, e a gente teve a oportunidade de trabalhar em vários projetos onde a Baixada, Madureira, mais especificamente Nova Iguaçu e São João do Meriti, era um centro de uma preocupação para resolver problemas de desigualdade social, de combate à pobreza. Então, esse projeto aí é para moradores também da faixa 1,
onde a gente teve a preocupação em colocar todos os equipamentos públicos, sociais, culturais dentro do empreendimento, de forma que o andar térreo pudesse servir de uma praça pública, onde houvesse geração de emprego e renda, onde houvesse cultura, acesso aos serviços públicos de qualidade, e o terraço seria o lugar para você visualizar a Baixada e a Baía de Guanabara. O Cruz, que era o engenheiro lá do escritório, que calculava geralmente a linha do horizonte para que todos os projetos do escritório tivessem condição de ver o mar, né, de algum ponto. É verdade. Era matematicamente calculado, as risadas todas eram calculadas. Fantástico. É isso aí. Só orgulho, só privilégio, só felicidade. E só saudade também. Com certeza. E a gente que não conhece, né? Eu só conheci aqui a Moradas da Saúde. A gente vai ficando cada vez mais encantada com essa pessoa e grata, né? Eu acho que o sentimento vai ser sempre de profunda gratidão. Eu venho de classe popular, né? Sou neta, né, de negros que não sabiam ler, não sabiam escrever, que tinham outros saberes, né? Meu avô era pedreiro, minha avó era parteira, por parte de pai. E, assim, lá na nossa casa, nós fomos os primeiros a fazer faculdade. Mas arquitetura, né, sempre foi algo muito distante, como é distante para a maioria das pessoas de classe popular nesse país, né? Isso e por isso me emociona muito o olhar do Demetri, porque ele nos vê como gente, né? Ele nos vê como seres, né, que somos. E infelizmente, o poder público e essa elite que está há anos no poder sempre nos invisibilizou, né? Então, assim, tudo para a gente é sempre, como o Luiz falou, né? Tudo para a gente é sempre muito difícil, é sempre muito árduo, e não precisava ser, porque pode ser bom para todo mundo, né? Quando ele traz esse conceito de bem comum, que essa habitação seja boa para todo mundo. Eu tenho aqui agora a Laura, que quer falar. Obrigado, gente. E depois eu queria ouvir um pouco da Cora, se ela quiser se apresentar para a gente, falar um pouquinho também. Bem, boa tarde. Eu conheço o Demetri foi há muito tempo, né, em 88, 89, quando ele trabalhou aqui em São Paulo, de onde eu sou. E, bem, eu tenho profunda admiração pelo Demetri e acho muito importante nesse momento dentro do IA e nesse momento de recordação e registro, né, que a gente crie formas de divulgação das ideias, das propostas e dos projetos aplicados, né, do Demetri, do escritório que ele... dos escritórios que ele criou e geriu, né, Cláudia? Foram diversas equipes, diversas situações, mas eu quero reforçar, então, como seria importante que houvesse pessoas fazendo mestrado, doutorado, no sentido de registrar as obras dele e o processo de pensamento, né, de construção das propostas, né. O Demetri foi um dos, assim, ele provou a necessidade social da profissão, do olhar a habitação, a arquitetura e urbanismo de qualidade para a habitação social, para o programa social como uma arma contra a desigualdade urbana e pelo direito da cidade concreto, né? Ele tem uma peculiaridade de ter sido sempre uma pessoa que trabalhou propostas que envolviam a terra, o financiamento da produção, o financiamento para o usuário da moradia, não só uma visão de arquiteto progressista, mas uma pessoa que tinha uma visão mais completa do que é viver na cidade. Acho que o Luiz Fernando colocou bem claramente isso, né? É o profissional que a gente precisa. E
O que eu queria só, para não me compridar muito aqui, porque realmente eu sou uma fã sempre fui uma fã do Demetri, sempre que possível trouxe para meus alunos ouvirem, os movimentos populares conhecerem as propostas, né? O que eu quero comentar é que eu acho que o Demetri, ele formou uma forma de trabalhar que, por uma capacidade política que alguns seres humanos que são arquitetos urbanistas têm de ouvir e falar ao mesmo tempo, de saber ouvir, saber perceber, mas também ter a coragem e a ciência de saber fazer propostas e viabilizá-las, né? Então, por isso que é importante o registro, a documentação, o aprofundamento dos trabalhos feitos por esse grande amigo, o Demetri. Era isso que eu queria comentar. Obrigada. Laura, que coisa linda que você trouxe, né? Esse olhar desse arquiteto como um ser político, né? Isso também para mim fica cada vez mais claro, né? O quanto ele era político e o quanto ele atuava, né? De uma forma consciente do seu papel, né? Como arquiteto no mundo. Incrível. A Cora, se quiser comentar alguma coisa, se apresentar. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, que linda. Eu sou a irmã mais nova do Demetri e não tenho muita relação com arquitetura. Eu só vim aqui para participar como uma homenagem minha ao meu irmão, homenagear o trabalho que ele fez. Eu sempre sempre fiquei muito fascinada com o trabalho dele. A última vez que eu fui ao Brasil, ele me convidou para ir na Morada da Saúde, me mostrou o trabalho dele com muito orgulho e eu lembro que eu adorei. Tem uma perspectiva que você olha para o relógio da Central do Brasil e as moradas da saúde são como uma moldura em volta do relógio da Central do Brasil. E do outro lado, a Ponte Rio-Niterói, coisa mais linda, um lugar maravilhoso que ele construiu ali. É isso. Desejo tudo de bom para vocês e eu estou aqui lembrando dele junto com vocês. Que bom, viu? Que bom que você está aqui com a gente. Eu não sei se alguém mais quer falar, comentar. Eu tenho uma pergunta aqui. O pessoal que trabalhou com ele, né, a Cláudia, as irmãs, enfim, o Ricardo, que eu não estou vendo mais a Josiana aqui, mas deve estar em algum lugar. Aonde que a gente encontra livro dele? Eu não conheço o livro do Demetri, eu não sei se tem, eu ando pesquisando muito com esses tempos de pandemia. Quando eu viajo para o Rio ou para São Paulo, eu fico nos sebos que deixa a gente entrar, né, não são todos que estão deixando. E estou pesquisando muita coisa de arquitetura, inclusive revista, né, aquela Projeto, AU, que é bem direcionada para estudante, para profissional da área. E eu não achei nada dele. Tudo bem, pode ser que esteja livro em livraria, livro novo, né? Mas se vocês tiverem depois como compartilhar algum documento que saiu, algum livro, para a gente, né, enfim, até colocar depois para divulgar. O trabalho dele, né, eu não sei se foi quem que falou que ele não foi para a área acadêmica, acho que foi a Helena, a Laura, uma das irmãs, agora não lembro. A Helene também falou isso, ele não foi mesmo. Mas a gente resgata isso, né, porque a gente precisa, né, eu participei de uma banca agora como convidado e falei para os estudantes, sempre está na pesquisa, né, mesmo que realmente a área acadêmica, você tem que estar animado para ir para a área acadêmica. E eu não sei se ele não teve a oportunidade, a gente também não teve de ter aula com ele, mas teve as palestras. Mas os livros, eles acabam quebrando um galho, né, um belo de um galho. Então, se tiver algum livro, alguma coisa depois que vocês passarem para a gente, enfim, era isso que eu queria pedir. Eu tenho uma série de links, de artigos legal, publicados no decorrer do tempo,
desde o início da carreira do Demetri, com artigos, com ideias dele sobre a questão da moradia, a questão da infraestrutura. Ele era por esse livreto produzido pelo CAL, que aborda aí o pensamento dele nos últimos tempos, né? A discussão maior que a gente fazia agora, nos últimos tempos, era o que a gente chamava de socialização das mais-valias. Uma discussão que a gente começou a fazer no escritório era a seguinte: se a gente queria melhorar e trabalhar com a redução da pobreza, nós que somos arquitetos seríamos as pessoas mais capacitadas para recuperar as mais-valias e redistribuir do jeito que a gente quisesse. Se a gente quisesse colocar no bolso, a gente podia, mas se a gente quisesse fazer justiça social, a gente pegava o lucro imobiliário decorrente de uma produção social de moradia e redistribuía em escola, unidade de saúde, centro cultural, tudo o que precisa a cidade para poder fazer com que a moradia fique perto da casa das pessoas, as oportunidades, o trabalho e tudo que a vida social precisa. Então, em vários projetos, em vários textos que o Demetri produziu no decorrer do tempo, e essa conferência de arquitetura traz aí 4 ou 5 princípios do pensamento dele, que perseguiu durante todo o tempo a produção intelectual dele, tem essas discussões, né? Ele foi professor na Santa Úrsula e foi professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas a academia nunca foi o lugar. Eu acho que a Cat até fala sobre isso, porque a gente tinha muita discussão sobre isso, né, Lenita? Cat, sobre essa questão dele ensinar, mas ele ensinava muito. Toda a palestra do Demetri era uma aula de arquitetura, era um aprendizado sobre como fazer arquitetura, como fazer política, como discutir isso de forma democrática, como socializar conhecimento. Sempre foi assim, né? Tanto é que as discussões que ele fazia em relação ao direito à arquitetura, elas influenciaram várias gerações de arquitetos. Eu mesmo não saí da escola de arquitetura em 1989, eu entrei em 88 e ia me desligar da escola de arquitetura em 1989, porque eu não sentia no curso de arquitetura uma ligação direta entre a realidade do país e aquilo que eu estava procurando resolver, que eram esses problemas sociais através da arquitetura. E aí, quando eu vi o São Francisco, eu vi o concurso vencedor, um concurso de arquitetura, onde ele foi vencedor, onde ele projetava o movimento social através de mutirão, autogestionário, com uma discussão muito próxima da comunidade, daquilo que ele acreditava que ele fazia. Eu falei com uma amiga minha, amiga dileta, tenho até hoje, eu lembro que a gente estava na biblioteca da escola, eu falei com ela assim, não vou sair mais do curso de arquitetura. Aí ela falou, por quê? Ela falou assim, porque eu encontrei o caminho. Tem gente que pensa isso dentro da arquitetura. E uma das principais pessoas que pensam isso é o vencedor desse concurso, Demetri Anastasakis. Ele pensa isso. É nisso que eu acredito. E eu brincava com ele, eu falava com ele, olha, eu me apaixonei pelo seu trabalho primeiro do que me apaixonei por você, né? E aí eu fiquei 15 anos assim, evitando encontrar com Demetri, porque o estigma que eu tinha, assim, o trauma que eu tinha, que eu achava que os arquitetos, eles eram muito distantes daquela realidade, isso eu via na escola de arquitetura, na realidade que eu percebia que eu deveria resolver. Apesar de ser minha categoria profissional, de eu amar arquitetura, de eu ter colegas e amigos diletos da arquitetura, que eu gosto muito, que me acompanham durante a vida, eu achava que os arquitetos estavam... Eu não conseguia me relacionar com eles.
Eu me relacionava com os assistentes sociais, com os historiadores, com os sociólogos, né, com os filósofos, e me relacionava muito pouco. E eu ficava com medo de encontrar com ele e eu não conseguia me relacionar com ele. E foi o contrário, né? Que quando a gente se encontrou no primeiro Seminário Nacional de Assistência Técnica em Belo Horizonte, onde eu fui apresentar um projeto que é muito análogo a esse que eu faço com o Luiz Fernando na Providência, que é o arquiteto da família. A gente faz o arquiteto da favela na Providência. E lá nesse encontro, uma amiga minha chegou perto de mim e falou: sabe aquele arquiteto que você gosta muito? Ele está aqui nessa sala. Aí eu falei com ele: não me mostra essa pessoa, porque eu vou apresentar um trabalho agora. Se eu encontrar com ele, eu gosto tanto dele que eu vou ficar muda, não vou conseguir falar. E aí eu apresentei o trabalho e depois ele tinha que comentar os trabalhos. Aí ele virou para mim, assim, para minha alegria, e falou: esse trabalho que você mostrou é fascinante. Ele sempre usava essa palavra: é fascinante, isso é fascinante. Aí a gente começou uma amizade que se transformou em amor, né? E foi assim. E aí eu vi que havia uma proximidade muito grande entre a arquitetura que eu poderia produzir e a realidade das pessoas. E a gente o tempo todo trabalhou nisso, né? Durante o tempo todo que eu trabalhei com Demetrio, de 2007 até a morte dele, foi o tempo que a gente, inclusive, começou a partilhar projetos e tudo. Eu via que era muito acertada a decisão de ter feito arquitetura, e era muito feliz o encontro da arquitetura, quando essa arquitetura fazia bem para a sociedade. A arquitetura do Demetrio faz bem para a sociedade. Todo mundo vê isso em Bento Ribeiro Dantas, na Maré, no Moradas da Saúde, que é parte de um projeto maior do que esse que está aqui, né? O Moradas da Saúde é um dos projetos de um estudo que ele fez para o Conde, chamado Novas Oportunidades Habitacionais, que tem aproximadamente 200 projetos produzidos, né? Uma lista inteira, nunca publicados, né? Os trabalhos ainda estão ainda em meio impresso, não foram publicados. A gente está correndo atrás de fazer essa publicação. Nós montamos um projeto para ver se consegue captar recurso para poder publicar esses projetos. Mas, assim, é uma produção de aproximadamente 35 mil unidades habitacionais no decorrer dos anos, e muitas ideias que nunca foram produzidas, nunca foram construídas, e que estão expressas em desenhos, em croquis, em pensamentos, né? E isso está tudo guardado e precisa ser publicizado. As pessoas precisam conhecer isso, né? E aí eu acho que eu me aproximei do Demetrio para poder fazer essa ponte, né? Nosso encontro foi para poder tentar conseguir dar continuidade a isso, mostrar esse trabalho, não deixar essa chama tão grande de luz, de energia pela profissão morrer. A gente tem que continuar aqui, tanto os amigos quanto os colegas de trabalho, as pessoas que trabalharam no escritório, os irmãos, os filhos, né? Continuar falando sobre ele, mostrando a importância da obra dele, não só para o Brasil, mas para o mundo, e a transformação que ele se propôs a fazer no curto espaço de tempo que ele esteve entre a gente. Então, eu acho que essa é o maior legado da vida dele, sabendo o seguinte: ele acordava fazendo arquitetura e dormia fazendo arquitetura e comia fazendo arquitetura, e fazer tudo na vida em defesa da arquitetura e para a arquitetura. Era a grande paixão da vida dele. Então, um homem excepcional, né? Um homem excepcional. A Elsa,
que é uma das nossas organizadoras aqui do festival. Ela está aqui com a gente, pediu para falar. E depois, quem quiser, só faz aí o sinalzinho da mãozinha, que aí eu vou anotando aqui. Tá bom, a Kate. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou engenheira civil, fui engenheira civil, hoje eu sou engenheira cultural. Então, sou uma das organizadoras, como Marisa falou, do festival, desse coletivo, né, que tem 20 casas da região da Gamboa e que está colocando esse projeto do festival já na 5ª edição. Eu tive a honra também de trabalhar com um arquiteto que tinha um pensamento muito parecido com o Demetri, que era o Lelé. Fiquei 10 anos na equipe do Lelé. Quando eu saí, já foi para trabalhar com cultura. E eu só quis lembrar aqui que quando quando surgiu a história da gente fazer uma homenagem dentro da arquitetura, e é bom, pode ser que minha memória esteja errada, mas eu fico feliz que o Samuel está aí, porque o Samuel começou a fazer uma pesquisa de arquitetos da região da Gamboa, e aí eu acho que foi ele que achou o Demetri ali. Ele disse, olha, tem uma obra do Demetri aqui, não sei se foi ele ou se foi a Marisa, mas a gente acabou achando a obra do Demetri ali na Gamboa, e dali surgiu, não, vamos homenagear o Demetri, que já é um arquiteto que está na região, de importância muito valorosa. Então, eu fico assim, quando vocês falam, eu vi o filme que a Zoe apresentou, maravilhoso, As Casas do Meu Pai, muito emocionante, e ver como ele trabalhava com os Legos, e às vezes eu fico vendo que as favelas, a gente tem uma favela bem aí do lado, Providência, né? Alguém teria que continuar a obra do Demetri, fazendo esses Legos, e a Cláudia já está fazendo isso, junto com o Luiz, né? Eu vou pedir só para, se puderem, fechar o microfone, porque está dando interferência. Se puder, todo mundo fechar o microfone. Obrigada. Então, mais para agradecer, e como a Cláudia falou, né, temos que colocar essa obra do Demetri, muito mais pessoas têm que ter acesso a isso. Nós estamos carentes desse tipo de trabalho, desse tipo de criação, né? A gente tem tão pouca gente no Brasil trabalhando com esse pensamento. Então, nós estamos com vários problemas, inclusive na Gamboa, de moradia, muita gente sendo removida agora nessa nova gestão há uma perspectiva de mudança aí com a entrada de novo de Eduardo Paes na zona portuária. Então, vai ter mudanças ali, tem muitas famílias ali que se instalaram, e nós estamos com esse problema de novo aí de moradia. Então, eu estou só querendo agradecer por estar aqui, ouvindo e participando dessa roda, de todos vocês, e ouvindo e conhecendo um pouco mais da obra do Demetri. Um prazer, uma honra. Muito obrigada. Obrigada a você, Elzinha, por estar sempre com a gente, por ser da Gamboa, né? E por nos ajudar a fazer esse festival tão bonito. Alguém levantou a mão? Foi a Kate, né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer. Eu sou irmã do Demetri, né? Eu sou arquiteta também, trabalhei vários anos com ele no começo da minha carreira no Brasil. Agradeço muito essa homenagem que está sendo feita a ele, e a razão que a gente está aqui, eu e minhas irmãs. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso, quer dizer, a gente está ouvindo muito falar sobre o arquiteto, mas a gente perdeu nosso irmão também, não foi só arquiteto. Mas, inclusive, o tempo que a gente tem é muito pouco para falar sobre toda a obra dele. Eu estou ouvindo muitas coisas. Eu trabalhei com ele, então eu conheço bem ele, conheço bem o trabalho dele. O tempo que a gente tem, infelizmente, muito pequeno para falar da grande obra que ele deixou, porque é uma obra importante, os espaços que ele criou são maravilhosos, uma coisa que era muito importante para ele, e que é isso que eu acho que é o grande legado dele.
o que ele conseguiu fazer, que ele conseguiu realizar o trabalho que ele queria, que era uma arquitetura para todos. Arquitetura para todos. Era uma coisa que ele sempre defendeu. A arquitetura não é uma coisa, não deveria ser uma coisa de elite, é uma coisa para todos. E foi o que ele fez prática na vida dele toda, na vida dele inteira, profissional. E ele criou espaços maravilhosos com isso, durante toda a vida dele. E ele lutou muito, quer dizer, a Cláudia falou que eu quis falar isso, ele deu aula na Santa Úrsula, teve um pequeno período que ele deu aula. E eu acho uma outra coisa muito importante, que ele brigou muito também por isso, foi de criar um espaço do arquiteto, quer dizer, é uma coisa que foi falado em outras palestras, em outras coisas em relação a ele. Ele não abriu um escritório, ficou esperando o cliente bater na porta e falar: eu quero uma casa, eu venho construir uma casa para mim. Ele abriu um espaço no mercado de trabalho para ele trabalhar, para ele fazer o que ele acreditava. Então, ele criou as oportunidades para fazer a arquitetura que ele acreditava que era arquitetura para todos. Tem muita coisa que foi falada, o espaço-tempo é muito pouco. A minha irmã falou muito sobre o amor que ele tinha sobre a Baixada Fluminense. Realmente isso era uma coisa, ele era o grego de Nova Iguaçu. Para mim, ele foi muito importante, porque eu comecei a trabalhar junto com ele. Agradeço muito a toda essa homenagem que está sendo feita a ele. E para nós, quer dizer, para mim, para as minhas irmãs, é muito importante, por isso que nós estamos aqui apoiando toda a sua vida dele, esse trabalho que realmente ele foi muito dedicado ao trabalho dele, ao que ele fez. Então, agradeço muito a todos. Obrigada. Então, a gente vai se encaminhando, né, para finalizando essa nossa pequena, grande homenagem, né, porque a gente sabe que muitas homenagens ainda virão, e eu não tenho dúvida, né, de que em breve ele estará mais e mais na academia, sendo estudado, pesquisado e divulgado, e sendo homenageado como merece, né? Queria saber se mais alguém quer comentar alguma coisa, depois passar a palavra para a Cláudia, para o Luiz, que são os nossos convidados, né, para essa roda, e a gente já vai, então, caminhando para encerrar. Tá. Não, uma última palavrinha aqui, Marisa. Aproveitar que está a família, né, as irmãs, a Cláudia, o Luiz, o pessoal que trabalhou com ele, a Josiele, e lançar uma semente aí para a gente, sei lá, pensar num livro, né, alguma coisa, porque realmente ele precisa, né, a gente precisa, né, eu como arquiteto sinto muita necessidade de ter na mão aqui um apoio, né, não só visitar as obras dele, que a vantagem do arquiteto é esse, você visita a obra e vivencia o que ele criou, mas de ter, né, os textos, e acho que a gente está com as pessoas certas aqui para elaborar um projeto desse, né, então, como está todo mundo online, está todo mundo junto, soltar essa ideia, e o Gamboa também seria uma coisa interessante para o Gamboa tá fazendo esse projeto, né, um primeiro livro a partir de um evento, né, Elzinha? Fica aí também a sugestão, né? Eu lembro que quando você falou agora, eu acho que foi a Marisa que colocou da obra dele aqui da saúde, né? Eu lembro que eu falei de uma obra que acho que é do Lúcio Costa com aquele russo, agora esqueci o nome dele. Que é Gregório Varchavsky. Isso, deu um branco. Em frente à Providência. Tem uma casa lá que eu nunca consegui ver, eu só vi num catálogo de arquitetura, bem um catálogo fininho. E a gente tem essa obra dele que realmente, eu acho que a outra irmã dele mais nova que entrou, que falou ali da moldura que as casas fazem da torre, né, do relógio, eu não reparei. O dia que eu fui lá, eu fiquei olhando a Bahia, né, tentei visitar as casas com corretor, mas não consegui. Mas aí estou me dispersando aqui. A ideia é essa, juntar a galera que está aqui, né, as irmãs, a Cláudia, o pessoal que trabalhou, a Elza, a Marisa, e a gente fazer um projeto de um livro, né, uma publicação com ele. Acho que seria uma continuação aí da homenagem. E seria muito útil, né, para a gente que é arquiteto
e, enfim, tá aí na área. Mas é só isso. Valeu aí, pessoal. Obrigado. Maravilha. Não, vamos. Acho que é um pontapé, né? Nós estamos aqui enquanto coletivo, estamos abertos a escrever projetos, enfim, propor desdobramentos. Quando eu comecei a escrever o projeto, né, como pedagoga, assim, eu vi muitas similaridades com aquilo que a gente acredita, né, Helenita, dentro da pedagogia, né? É uma metodologia inovadora, né? Me encantou. Ele tem uma metodologia muito forte, muito própria e realmente com muita confluência, né? Com esse olhar de transformação social que a gente busca. Então, eu tô cada dia mais encantada, assim. E aí contem comigo, com a gente, com a Elza, com o Paulo, porque precisar, a gente tá aqui para somar, né? Então, passo a palavra à Cláudia de novo, ou mais alguém aqui da família que queira se posicionar para a gente poder ouvir Eu estou vendo aqui aprender, né? O Pedro Cascon. O Pedro teve a oportunidade de escrever um artigo com Demetrio sobre os 30 anos do São Francisco. Pedrinho, quer falar alguma coisa? E o Cid também está aqui, a Laís Petra, a Graciete. Estou vendo muita gente amiga aqui, querida. Que bom. Que bom, sejam bem-vindos. Nossa, o Demetrio tem muita influência na minha relação profissional e com a minha vida mesmo em si. Nós ficamos, não só como colega de profissão, mas virou uma grande amizade, tá? Uma grande amizade mesmo, que nós trabalhamos juntos desde... Eu conhecia ele já, da época de estudante, ele sempre, tudo que é seminário que tinha, ele sempre foi de se meter e dar pitaco, ele nunca... Era impossível ele ficar calado em qualquer situação, ele sempre tinha que se pedir logo a palavra, nunca passou numa reunião sem que passasse em branco. Então, eu fui trabalhar com ele em 87, no governo do Estado, que ele me convidou, por causa de um trabalho que eu tinha feito anteriormente pelo IBAN, lá na favela, onde é a favela Kelso ali, que aquilo ali era uma Marcílio Dias, era um projeto de transformar a favela num bairro, fizemos até a metade do caminho, a BNH acabou, e acabou o projeto, e virou uma grande, em vez de virar a favela virar bairro, virou o que tinha virado bairro, acho que virou uma grande favela. Eu até vi um filmezinho lá dentro. Aí, depois desse trabalho, nós viemos trabalhando juntos, e nunca mais perdi, desde 87, eu nunca mais perdi o contato com ele. Tivemos sempre trabalho, a gente saía, vim trabalhar em Niterói um grande tempo, mas sempre tinha uma ligação forte com ele, pela cooperativa, pelo trabalho de São Francisco, nós trabalhamos juntos. Fizemos um trabalho muito interessante no concurso em Minas Gerais também, de estruturas ambientais, de arquitetura, que eram três cidades com escalas diferentes, que a gente trabalhava com acho que via de Belo Horizonte e até a Unai, parece, que era cidade menor, cidade. Foi muito interessante esse trabalho, que esse trabalho gerou praticamente caminhou para São Francisco com esse trabalho, foi muito interessante. O trabalho ficou muito mal apresentado, colamos com colaprite as pranchas no chassi e caía tudo colado com plástico, foi horrível o negócio. Mas mandamos trabalho e o trabalho gerou uma discussão grande. E de lá para cá fizemos muitos trabalhos juntos, trabalho de habitação, plano de diretores. Eu acho que o Demetrio, uma coisa que eu falava muito com ele, ele sempre queria fazer, queria produzir, queria construir as coisas que ele projetava, mas era a questão dele dentro do mundo do ensino. Acho que eu acho sempre era um desperdício para ele, não só como ele repassar o conhecimento que ele tinha para mais pessoas, tá? Que ele agregava muitos jovens em volta dele, tá? Mas até uma estrutura que é financeira de aporte dele ter uma condições melhor para trabalhar com certo conforto pessoal, físico dele, vamos dizer assim, entendeu? E era um prazer, ele andou dando mais aulas em Juiz de Fora, uma época, sobre modulação, aquilo era uma empolgação, ele pegava o ônibus, virava à noite, pegava o ônibus, aquilo era uma ligação muito grande. Então, acho que faltou esse lado dele, dessa dedicação a uma questão do ensino dele,
criar, não que ele não tenha criado, criou muita gente que acompanha ele, que é pessoas da cooperativa, que ele foi uma escola para todas as pessoas que participaram ali. Alguns saíram mais ou menos trabalhando na mesma linha de trabalho, mas você formar, trabalhar essa discussão em grande escala do trabalho dele. Tá? Mas é uma pessoa que foi uma perda muito grande. Um irmão, para mim, era o irmão mais velho que eu tinha, assim, que foi uma coisa assim, muito, muito forte. A última reunião que ele fez esse trabalho, eu tive o prazer de preparando para preparar. Você lembra, Cláudia, que ele trabalha para Maricá, né? Fez uma reunião sobre coisa de transporte lá em Maricá. Ele saiu do hospital, saiu da reunião, pegou um táxi para o hospital e não saiu mais. Então, essa é uma questão que eu tenho assim, um carinho muito grande. Eu vejo a Cláudia, eu tenho uma saudade muito grande. A Kate eu conheci poucas vezes, mas uma pessoa que ele falava muito nela, né? Os filhos, todo mundo da família dele. Em todo caso, né, ficou aqui esse depoimento, dá uma certa... A emoção bate forte quando a gente começa a falar dele, mas faz parte da vida da gente, vamos seguir. Acho que essa questão acho que ele tem muito que mostrar, não só as coisas construídas, como as coisas não construídas, os conceitos que eles tinham. Essa discussão é importante levar. As pessoas vejam muitas vezes a obra, não é só a obra que ele construiu, é importante, logicamente é importante. A arquitetura é o que foi feito, mas tem conceitos que ele levantava, essas discussões que ele levantava, projetos que ele não conseguiu sair do papel, que ficou só na elaboração, que acho que valia a pena, são discussões. Aquele projeto do Morro do Arroz aqui em Niterói, né, Cláudia, que é um negócio totalmente que mudava, começou uma coisa menorzinha, foi crescendo, e virou um empreendimento enorme que tentamos fazer, aí mandaram para procurar grandes empreiteiras, aí não deu mais certo. Não era, mas, de qualquer maneira, é um projeto que valia a pena estudar essa forma de abordagem e como tratar essas questões. Tá? Mas fica o depoimento aí para quem quiser e tiver o que puder fazer para poder ajudar, né, nessa juntar esse trabalho dele, esse acervo dele, essas coisas todinhas, que puder ajudar. Estou aí, tem meu telefone, Cláudia tem meu telefone, e na hora que quiser, estamos juntos aqui. Tá? Um beijo para todos vocês. Obrigada, muito obrigada. Bom demais te ouvir, viu? Uma pessoa tão próxima e cheia de memórias, né? A Helene levantou a mão, e aí então eu vou aproveitar, gente, para me despedir de vocês, agradecer profundamente, viu? A participação de todo mundo, dizer o quanto para mim que apontou essa direção, né? Apontou esse festival, apontou essa homenagem, junto com os outros organizadores aqui do festival, o quanto para mim está sendo importante estar aqui nesse momento. Mas eu tenho, agora, a gente trabalha em várias frentes, né? Então agora eu tenho um evento às 5 dentro do festival, que eu também estou organizando, estou à frente dessa organização, então a Elza vai continuar aqui com vocês, tá bom? E aí eu passo a palavra para a Helene e Claudinha, a gente segue falando, viu, querida? A gente segue junta, tá? Um beijo em todo mundo, Muito gente. obrigada, Marisa. Obrigada. Está sem som, Elza. Oi, botei som, perdão. Queria agradecer mais uma vez a homenagem ao nosso irmão e queria complementar a fala do Pedro com uma observação. O Mimi, o Demetri, né, Mimi para nós, ele tinha tanta coisa para fazer, tinha tanta coisa para projetar para os outros, que ele deixou de cuidar de uma coisa muito básica, deixou de cuidar dele, deixou de cuidar da saúde dele, deixou de cuidar da vida econômica e financeira dele como prioridade. Esse é o defeito que, eu não sei se eu posso falar pelas mesmas, mas acho que eu acho nele, né? Nós poderíamos ter mais tempo com ele, mas ele cumpriu o seu legado aqui. E Mimi era amor, era um homem feito de amor. Ele tinha amor para dar, um amor incondicional aos filhos e à família, e sempre procurava paz. Ele
poderia ter seus arroubos, mas eram poucos e sabia voltar atrás. Então, fica o legado dele, acima de tudo, do ensinamento dos arquitetos, da arquitetura, do engajamento social. O que eu queria muito que ficasse caracterizado nele é o amor que ele tinha para dar. E a paz, e a conciliação entre todos. Essa é a história que eu levo do meu irmão. É isso que ele me ensinou a ser, e acredito que tenha passado para os filhos e para todos que conviveram com ele. Agradeço mais uma vez e boa tarde para todos. Boa noite para eles. Obrigada, Helene. Obrigada. Cláudia, alguém quer mais falar? Cláudia quer encerrar? Vou passar para você para a gente... Eu acho que tudo que foi falado aqui, até essas últimas palavras de Lenita, né, Lenita? Essa é uma constatação mesmo. Demétrio olhava tanto para o outro, né? A alteridade nele era uma coisa tão forte, a empatia era tão forte que às vezes ele não olhava para ele, né? E isso era parte dele, era ele, né? Era ele que era assim, né? Quantas vezes a gente virou noite, né? Fazendo projeto. Às vezes ele me acordava de manhã e falava assim, resolvi um projeto. Em vez de ele estar dormindo, ele estava resolvendo um projeto. Então, eu falei, Demetri, você estava dormindo. Não, eu estava resolvendo um projeto. Então, era assim, era muito lindo isso. É uma pessoa que se entrega à sua missão, né? Eu sei, assim, um dos últimos trabalhos que nós fizemos foi a cartilha de assistência técnica de habitação de interesse social. Não sei se vocês sabem também, mas Demétrio foi uma das pessoas que escreveu o texto que foi base para a relatoria, que o Zezé Ribeiro fez lá no Congresso Nacional, junto com o ex-deputado Clóvis Guilfritz, que também era um autor dessa lei, né? Foi o propositor dessa lei. E eu conheci Demétrio no meio da campanha do direito à arquitetura, que em 3 de outubro de 2005, dia do meu aniversário, dia da celebração da cidade, essa lei foi escrita. Eu acho isso muito... Gosto muito de pensar isso. E isso foi no seminário de Campo Grande. E, além de fazer isso, o Demétrio foi uma das pessoas mais importantes na união das entidades de classe em torno do que é o CBA, o Congresso Brasileiro de Arquitetos, que deu a vida à lei que originou o CAL, né? Ou seja, a 12.378 de 2010, eu me lembro de Demétrio no telefone, tá? Com uma lista de telefone que ele tinha na caderneta, ele ligando para deputado, para senador, para arquiteto, para colegas, sabe? Fazendo mobilização para que as pessoas pudessem aprovar a lei, né? E a gente... mandando e-mail, discutindo isso com todo mundo, enfim. Isso também assim, é parte da minha natureza, eu gosto disso. Então, assim, ele achou a companhia perfeita para fazer essas mobilizações, né? E a gente tentava cuidar um do outro, né? Ou seja, eu também tenho uma dificuldade muito grande de olhar para mim, mas eu olhava para ele. Eu acho que isso, de certa forma, ele olhava para mim, eu olhava para ele, e a gente se completava nisso e dava um jeito de sobreviver, né? Eu acho muito, muito linda essa perspectiva de que o lugar que ele morava, né? Ele chamava o Porto do Rio como a acrópole dele, né? Ele, não sei se todo mundo sabe, ele nasceu em Atenas
e aí ele veio morar no Rio, e a maior felicidade da vida dele era morar num edifício, num conjunto habitacional projetado por ele no centro do Rio, no Porto, e depois, mais sensacional ainda, foi o fato de que esse conjunto estava na frente de um Norman Foster, e eles chegaram um edifício do Norman Foster e o edifício do Norman Foster, não sei se todo mundo sabe, mas ele tem uma concepção de que ele é um copo, né? Tipo um copo, assim, é uma estrutura piramidal invertida que refletia o Moradas da Saúde. Então, ele colocou o nome, um apelido no projeto do Norman Foster, que eu falava com ele, Demetrio, um dia eu vou ligar lá para esse escritório do Norman Foster e vou falar com eles que você chama o edifício dele de Sorry Norman Foster, porque ele espelhava o Moradas da Saúde, o Porto e a favela da Providência. Ele se deliciava, a gente foi lá, tem foto da gente na cobertura do Norman Foster e olhando para a Providência, olhando para o Moradas da Saúde, né? E vou contar uma coisa muito simbólica para vocês, para encerrar essa mesa, né? Que diz respeito a essa questão dos símbolos, em tudo isso que é a história do Demetrio, né? E uma das mais importantes é que o símbolo maior dele era o coração mesmo, né? É um coração, ele era isso. E é a questão da roda gigante. Desde que eu comecei a projetar com o Demetrio, todos os projetos que a gente fez na vida tinha roda gigante. A Josi está aqui, o Ricardo, não me deixa mentir, ele era fascinado por pirâmides e rodas gigantes. E eu lembro que a gente começou a fazer, eu ficava rindo, porque ele tinha medo de andar de roda gigante. Então, toda vez que quando a gente foi fazer um passeio de roda gigante lá no Forte Copacabana, ele ficou calado o tempo todo, e a gente, no meio da roda gigante, falou, Demetrio, o que está acontecendo? Isso foi em 2009. Aí ele falou comigo assim, eu morro de medo de roda gigante. Quer dizer, é uma contradição total, mas ele adorava, todo projeto tinha. E eu lembro que eu vim de Belo Horizonte, né? Durante o tempo todo que a gente viveu junto, a gente tinha uma casa aqui, que era o Porto, e lá em Belo Horizonte. E eu lembro que eu peguei o Globo no aeroporto, eu sempre comprava, e veio lá falando que, em 2019, que eles iam construir uma roda gigante no Porto do Rio. Aí eu cheguei em casa e falei, Demetrio, você não acredita o que eles vão construir aqui na frente do conjunto? Aí ele disse, o quê? Uma roda gigante. Aí a gente ficava acompanhando a obra da roda gigante, entendeu? Porque era o feito, né? Agora, veja bem o simbolismo disso. Ele morreu em 2019, dia 27 de julho, portanto, daqui a 10 dias, fazem 2 anos que ele morreu, e no auge da construção da roda gigante, que ele não viu pronta, né? Mas eu acho que essa questão do espaço físico, urbano, né, se concretizar da forma como ele pensava, né? Ou seja, ter aquele túnel, o túnel era uma homenagem à Nina Raba, que foi uma das promotoras, professora, uma das promotoras desse projeto de revitalização do centro do Rio, do Porto do Rio, junto com o Conde. Ele amava a Nina, adorava ela, ficava muito emocionado, a gente fazia passeios no conjunto, saber que ali tinha uma homenagem a ela, né? E ele morar ali, vivenciar essa experiência da mudança, né, do uso do porto, da requalificação do porto, mas se incomodar muito com o fato de que a obra foi feita para poder propiciar moradia para as pessoas. E a gente estava nos últimos tempos, e o último trabalho que ele estava fazendo, que ficou inconcluso, era um artigo para mandar para um seminário que aconteceu de 25 a 27 de julho de 2019, no Porto do Rio, que discutia a operação urbana do Porto do Rio. E isso era um nó na garganta, quando a gente pensava que aquele porto poderia receber
requalificação das unidades habitacionais para servir de moradia, como o Centro Histórico de Salvador. Eu coloquei para vocês o link de Salvador, vocês podem ver, é um projeto que ele fez com a Cat, um projeto lindo, e eu acho que vale a pena, merece ver, né? Ele tinha interesse em trabalhar e continuar isso dentro do Porto. O Demetrio foi um dos idealizadores do Favela Bairro, né? Na presidência dele no Instituto de Arquitetos do Brasil, que o acordo foi assinado, tendo Sérgio Magalhães como secretário municipal de habitação, tendo o Conde como prefeito da cidade, né? Então, isso foi uma realização para ele, isso era uma alegria quando ele pensava nisso. O Rio Cidade, ele estava por aqui também. Então, assim, várias transformações na paisagem urbana cultural do Rio, inclusive nas áreas onde ele mais gostava de trabalhar, foram feitas à luz de coisas que ele defendia e de lutas que ele ajudava a construir, sabe? Então, esse é o maior legado. O Demetrio não estava nele, ele estava nas lutas que ele encabeçava ou que ele apoiava direto ou indiretamente, né? Ele era um espírito de luz que produzia diferença onde quer que ele fosse, onde quer que ele chegasse, né? Tanto é que ele veio da Grécia para morar no Brasil, para morar em Nova Iguaçu, toda a experiência profissional dele da Baixada ligada a essa vida que ele teve em Nova Iguaçu, que se orgulhava muito. O pai, professor de matemática, dono de colégio, que ajudou a formar várias pessoas que não tinham oportunidade de estudar, né? Ele fez isso também, ele trabalhou como professor de matemática e geometria descritiva em Nova Iguaçu, no colégio do pai, Lenita também. Então, assim, isso era a essência do Demetrio, né? E ele se orgulhava muito de ter o pai que ele teve, de ter a família que ele tinha, filhos, irmãos. Ele tinha uma admiração incondicional pela Cat, tinha uma admiração incondicional por Lenita, por Cora. Ele era apaixonado por vocês, ele amava vocês, e amava os amigos, amava a arquitetura, amava o sol, o vento, a lua, tudo que tivesse. Ele era uma força da natureza, ele não era uma pessoa que veio aqui para pensar em si, né? Ele veio aqui para construir um mundo melhor. Então, eu agradeço imensamente assim, a oportunidade de falar dele, né? De pensar nele, né, de falar com ele, que eu estou com muita saudade, mas que eu entendo que ele tem coisas maiores para fazer no universo. Então, ele foi daqui para poder resolver coisas em outros lugares. E eu lembro que eu tive um sonho um pouco antes de um ano da morte dele, no começo da pandemia, eu acho, e conversei com Lenita e perguntei, Lenita, alguém tem notícia do Demetrio? Alguém que é ligado à espiritualidade, que é espírita, que tem essa relação, tem notícia do Demetrio? E várias pessoas deram notícia do Demetrio. E Demetrio, nesse meio dessa pandemia, de todos esses problemas aqui, ele está do outro lado, olhando pela gente e inspirando a gente a continuar esse trabalho. Tenho certeza disso. Muito obrigada. Claudinha, obrigada a você, obrigada a todos que estiveram aqui presentes nessa homenagem afetiva, nessa roda de carinho, nessa roda de afeto, não tenho nem palavras depois de tudo que você falou. O Demetrio está aí no morro, na residência da saúde, com o seu farol iluminando para a Baía de Guanabara e para Gamboa. A gente deseja muito que o projeto dele continue no Morro da Providência, tá altamente necessário. Queremos colocar o festival à disposição que vocês precisarem. A gente está junto, a gente está perto um do outro, vamos nos encontrar assim que possível, tomar um café, trocar ideias, elaborar sonhos e realizar.
Então, eu quero agradecer aqui em nome de toda a organização do festival, pela presença de vocês e por essa homenagem linda a esse grande ser humano. Muito obrigada. Beijo. Beijo a todos. Beijo aí, galera. Cláudia. Muito obrigado, tá, pessoal? Em breve, se tiver possível, beijo aí, galera. Grande abraço a todos e a Cláudia aí. Beijo, Cláudia. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Cláudia, eu comecei a te seguir lá no Instagram e depois eu pego o telefone do pessoal pra gente... A Elzinha tem também, né? Para pegar as imagens do Ricardo. Me passa o Instagram dela, tá? E o Ricardo Gente, mandar Josiele, as fotos. Tá bom. Tchau, tchau gente. Luiz Fernando. Obrigada aí pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Fique com Deus. Você também. Tchau, gente. Grande abraço. Tamo junto, Cláudia. Obrigada, viu? Muito obrigada. A gente que agradece aí, Cláudia. Foi muito bom te ouvir. Espero que a gente se reencontre aí em breve com essa situação, mas eu quero conhecer mais da obra dele, mais profundamente. Meu telefone aí e... Legal. Mandei para Marisa. A gente já tem um projeto pronto para fazer um livro, mas a gente está tendo dificuldade de captação por causa da pandemia. Mas sim. eu mandei para Marisa, depois você me dá uma coisa que eu te mando. Oi, Grace, você está aí, muito obrigada, viu? Ô Cláudia, a Elzinha é um canal, né? Ela trabalha com captação e eu estou participando de umas reuniões com o pessoal ali do Armazém da Utopia também, que vai ter umas oficinas sobre captação, gente que trabalha com isso. Então, não sei se você já tem algum vínculo com alguém sobre esses projetos. Então, a gente está tentando, ele foi aprovado no ISS Cultural do Rio, mas se a gente não conseguir captar até dezembro agora, o projeto perde a validade, né? Tem que captar pelo menos 20% para iniciar a pesquisa. Então, por incrível que pareça, foi a Ana Borelli, a mulher do Sirquis, que foi fez o projeto, né, a produtora do projeto, e aí o Sirquis morre ano passado também, né? Então, complicado. Está fazendo um ano agora e ela ficou também muito impactada com isso, né? Isso abala mesmo. O que eu lembro, quando eu estava fazendo estágio ainda, final da década de 90, comecinho de 2000, eu trabalhei no Instituto Lina Bobardi, né? E antes, lá com o Marcelo Ferraz, eles tinham uma parte de fazer livro, né? Eu não sei que pé que está agora essa parte do Instituto, porque o Instituto teve umas idas e vindas aí. Eu sei que agora ele está aberto, teve um restauro lá, e eu vou procurar um rapaz que trabalha lá, que é o Anelli. Renato Anelli. Renato Anelli. Amigo do Demetri. Então, eu acho que... Eu tô lembrando agora, eu nem falo muito com o Renato, né? Eu falei algumas vezes, nem sei se ele vai lembrar de mim, assim, porque eu conheço ele mais pelo Facebook. Mas eu acho que seria um belo de um projeto do Instituto Lina Bobardi resgatar esse negócio de fazer livro, né? E acho que não tem um nome melhor do que o Demetri, e você é o canal, né? Ninguém melhor do que você para articular isso, né? Enfim. Mas eu acho que também, assim, o Gamboa está crescendo, a gente está se estruturando, aí mesmo com pandemia, as pessoas, né, a gente falou muito da questão do afeto, tem muita coisa complicada aqui na Gamboa, mas as pessoas estão pelo afetivo. E eu acho que a grande, né, que você deixou claro aí, foi o grande trabalho do Demetri como arquiteto nessa questão afetiva. E nada mais do que a casa para estruturar isso. Agora... você pode contar comigo, eu estou aqui no Porto, estou lá no Morada, se você precisando de mim. Eu já participei do segundo Gamboa de Portas Abertas, ali na Casa do Barista. Depois eu perdi. Foi Machado de Assis, que foi homenagem. Eu falei, inclusive, com o Jean e com o Emílio na época,
que eu Sim. queria montar uma oficina de marcenaria no centro ali da Gamboa, para poder recuperar portas e janelas de casarões antigos, Nossa, que legal. trabalhando o saber com as pessoas do Porto, ensinando a Entendi. elas a recuperar essas casas. Entendeu? É um projeto que eu gosto muito de fazer, já fiz em outras cidades. O Demetrio adoraria isso, porque ele era muito preocupado com isso, né? Em trabalhar assim, o sentido daquelas casas como moradia para todos, né? E aí conta comigo para isso. Eu estou lá com o Nossa, Luiz Fernando. essa ideia é interessantíssima, da restauro de porta e janela. Isso é, Porque nossa, a maior muito descaracterização dos edifícios é por isso, né? sim, E sim. lá na Providência, a gente está fazendo agora, a nossa expectativa, a gente fez o primeiro banheiro, e até 2022, dezembro de 2022, nós vamos estar com 100 banheiros prontos. A gente quer fazer 100 banheiros até 2022. Esses banheiros vocês estão fazendo aonde? Eu não entendi. Na Providência, todo mundo que tem banheiro ruim, né? E situação de salubridade ruim, a gente está reunindo com o pessoal da Caçamba Solidária para poder fazer os projetos e implantar os banheiros. Nós acabamos o primeiro agora, né? Estamos prestando conta dele. A gente quer fazer mais esse ano, até setembro, mais 4. E depois, na hora que a gente pegar o jeito com isso, com a mão de obra, com tudo, a gente quer fazer 100 até final de dezembro de 2022. Olha só, muito legal. Você mora aqui na Gamboa, Cláudia? Moro no Moradas da Saúde, no Bloco 2. Ah, então eu vou te mandar um oi no zap aí para a gente se encontrar. Meu telefone eu tinha um carioca e um mineiro. Só que o carioca foi roubado lá na Cinelândia. Os cariocas são complicados. Aí eu fiquei sem telefone, agora eu só estou com mineiro. Aí nessa pandemia também fiquei com preguiça de resolver isso. Eu tenho que resolver isso, só estou com mineiro. Não, estou anotando ele aqui. É 31, né? 999 17 6542. É isso mesmo. Graça, eu estou no IAB, viu? Eu estou dentro do IAB, da sede do Instituto de Arquitetos do Brasil do Rio de Janeiro. Estou aqui na montagem do IA 2021. Que maneiro. Cláudia, legal, muito prazer te conhecer. Beijo. E eu tô vindo de São Paulo, né? Tava no interior, vou ficar aqui até o final do mês, provavelmente. E se tiver algum trabalho aí que você precisar de algum arquiteto, eu tô meio livre esses dias, assim, tô precisando dar uma ampliada aqui nessa minha... Ajuda a gente nos banheiros lá. Ajuda. Não, vou ajudar. Eu vou te mandar Vamos um oi. encontrar. Na terça-feira a gente tem um encontro lá na Providência. Tá. E justamente para poder alinhar essas questões que vão acontecer. Você não quer encontrar comigo na quinta? Na terça ou na quinta? Na quinta. Na terça eu vou lá fazer uma reunião de trabalho com o Luiz. Tá. E ela já tem 2 agendas lá. E eu vou organizar essa agenda. E se você quiser encontrar comigo na quinta-feira, a gente faz uma reunião para te apresentar. A gente vai lá junto para você ver. Tá bom? Vamos sim. Eu vou te mandar um oi daqui a pouco no zap para a gente ficar em contato. Tá bom. Vou Muito obrigada aqui. mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Gratidão eterna. Tchau. Até mais. Graça, um beijo. Tchau. Um beijo, querida. Deixa eu copiar todas as mensagens aqui.